Boa noite, eu sou o Antônio Febraio e esse é mais um Entrevista FIA em Foco. Hoje a gente vai falar sobre educação e candidatura coletiva. Nós estamos hoje aqui com a Paula Aparecida. Olá, tudo bem, Paula? Querido. Tudo ótimo. Paula, eu quero perguntar primeiro para ti qual que é a proposta de uma candidatura coletiva nesse atual momento de eleição de 2018 que a gente está vivendo. Efervescente, assim, por Sim, sinal. todo mundo está discutindo política, só que quem ocupa a política é sempre as mesmas pessoas. Os ricos, os políticos e seus filhos, netos, tataranetos, amigos, cunhados, filhas, e não a gente que está discutindo no cotidiano. Como assim a gente? A política é a vida, é o preço do feijão, é do arroz, é a qualidade da escola pública, é a saúde pública, é a educação de qualidade. Agora, quem que se utiliza da maioria desses serviços públicos e precisa disso para sobreviver? É a maioria da população, que está por fora dessa política. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue ocupar espaços nesse processo? A gente criou uma candidatura coletiva, juntando professor da rede pública, no meu caso, ecologista, Cláudia Visoni, movimento indígena com a Chile Pancará, movimento negro com a Mônica Seixas, LGBT com a Erika Hilton, para juntos ocupar a política e determinar a nossa vida, as nossas necessidades para o cotidiano. O movimento, ele então vem dando uma resposta para uma atual discussão na política que a gente vê muito. As candidaturas coletivas, elas tiveram uma maior ênfase ali em 2016, justamente pela não representatividade da população do povo na política e também na Alesp. Pegando um exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é uma instituição majoritariamente branca, vamos dizer assim. Qual que é a proposta da bancada estando dentro da Alesp e para a educação? A proposta da bancada é avançar da democracia. A experiência democrática é a experiência de todos. E a maioria da população brasileira é mulher. A maioria da população brasileira é negra e descendente de indígena, apesar de não se reconhecer como tal. A maioria da população brasileira é pobre, ganha, por exemplo, menos de R$ 1.800 por mês. Essas pessoas têm que ocupar a política e a proposta da bancada é essa, é ocupar coletivamente, porque na periferia a gente sabe que a gente só consegue viver, comer, comprar comida, que seja, quem cuida do filho, é tudo coletivo. É só essa maneira da gente conseguir enfrentar os ricos, não tem como. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem gente, tem força de vontade, tem rua. E esse é o projeto. Dentro da sala de aula, você, como professora, você verifica com algum problema, algum déficit que a bancada consegue suprir? A questão da escola pública é que ela, assim, é um plano bem orquestrado para manter a população no nível de ignorância profunda. Né? Transformar a escola pública hoje é um presídio. Até digo que é um presídio de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre. Me coloca como carcereira e acha que o problema dos alunos é que eles precisam de disciplina. As crianças são violentadas no seu cotidiano. A criança da escola pública, em sua maioria, é a criança que quando está frio vai de chinelo e legging. É a criança que o pai está preso. É a criança, na maioria dos casos, você pergunta numa sala, quantos aqui são criados só pela mãe? A maioria dessas crianças, com as mães trabalhando para receber um salário mínimo, sem acesso à saúde, educação, as crianças ficam abandonadas e com essa violência do Estado. O que acontece na escola? A escola é uma panela de pressão. O que a bancada propõe? Que a gente que está na escola pública decida como ela tem que funcionar. Fortalecer os conselhos de escola, democratizar a verba. Por que o governo tem que decidir, igual o Alckmin fez, essa escola eu vou fechar? O filho dele estuda na escola pública? O que ele conhece de escola pública? Esses especialistas de educação do Alckmin entendem alguma coisa? Vou dar um exemplo para você. Eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP. Eu pego a apostila de professores do Estado e vou olhar quem escreveu. Todos os meus professores não sabiam quem tinha escrevido, professores da USP, na disciplina de língua portuguesa, e aí eu descobri o nome de uma professora que não participava de nenhum grupo de pesquisa sobre a escola pública, mas era amiga do Alckmin, do PSDB, e todos os orientandos delas escreveram a apostila. Então é quem indica, é na amizade, e chega disso. Quem tem que decidir é a gente, com a ajuda sim dos especialistas da educação, mas quem está na base do sistema, chega de alienação. A escola é nossa, a gente tem que tomar. Essa é a proposta da bancada. Democratizar, que a gente decida como tem que funcionar as escolas, como tem que funcionar os hospitais, fortalecer a participação popular na base. Paula, a gente sabe que o ambiente escolar,
ali no fundamental e médio, ele é um pouco restrito. Você consegue discutir temas como racismo, sexualidade ou mesmo os direitos dos animais dentro da sala de aula, que é uma proposta tua que você defende no movimento, na bancada? Eu trabalho de duas formas para lidar com a vida real na escola pública. Uma são projetos, por exemplo, projetos sobre direitos humanos, projetos sobre direitos das mulheres. Agora, existe o cotidiano da escola. Se eu falar para você quantas vezes hoje eu escutei reprodução de violência, quantos alunos reproduziram a violência, seja com homofobia, seja com racismo, com machismo, com capacitismo, todo tipo de violência. Então, é claro que eu trabalho com projetos, coordeno junto com os outros professores, a gente faz roda de debate, discussão, vê filme junto com a comunidade. Só que a gente tem que, a todo tempo, discutir a questão da violência. Porque a gente está numa sociedade que reproduz a violência. Alguém te xinga, te bate, você olha para o outro e coloca a culpa no outro. E não vê que a gente está num sistema que a água nossa é envenenada, a comida nossa é envenenada. A gente vive sem árvores, sem natureza. A gente vive num sistema que faz a gente achar que o outro é inimigo, de não ter o mínimo para garantir a sua própria sobrevivência. Quando você está nessa tensão, nesse estresse, você, oprime e violenta o outro. Agora, imagina o que é isso para uma criança. Quando está nesse estresse, como essa violência se reproduz. Então, eu acho que o nosso papel como professor é educar para a vida. Educar para a vida é fazer com que as pessoas que são hoje crianças, mas que são pessoas, que consigam ser pessoas que transformem esse mundo num mundo de amor, tolerância, paz e o máximo possível de economia de recursos dos animais e da natureza. Paula, como que vocês buscam esses eleitores para votar na bancada? Olha, a gente busca todo mundo, porque o processo da bancada é muito diverso, né? Tem todo tipo de gente. Tem gente mais, assim, com a minha cara lá da Zona Norte, da Brasilândia, professora da rede pública. Tem gente que está mais relacionada com o pessoal de Pinheiros, com o pessoal que tem mais grana. Então, assim, a gente busca todo mundo. Nosso diálogo é coletivo. A ideia é fazer uma experiência democrática. A gente é uma sociedade de milhões de pessoas e cada um tem que ter a liberdade para ser quem é. E sendo quem é, somar nesse processo coletivo. Nenhuma pauta é contra a outra, nenhum movimento é contra outro, nenhuma existência pode ser contra a outra. A não ser que você explore um ser humano ou um animal e você lucre com isso, ainda dá para ficar junto, mas a gente busca todo mundo. Por exemplo, os alunos, as pessoas lá da minha escola, da minha comunidade. Amanhã a gente vai ter um encontro de voluntários com o pessoal de Pinheiros. Nas universidades a gente está discutindo. Nosso público é todo mundo, a política é de todos. Esse negócio de segregar, você de um lado e eu de outro, serve para quem? O sistema permanece como está e a gente fica brigando entre si, como se estivesse numa jaula, um socando o outro, e o mundo ainda sendo um mundo de opressão e exploração. Vão ser 9 co-candidatos, vai estar redistribuído aí na cidade, no estado de São Paulo, com todas essas propostas. Tem alguma que tem alguma mais ênfase que a bancada vai defender? Não. Eu acho que o que a bancada defende como movimento, que é mais amplo do que cada co-candidata, é essa questão de democratizar a política. Não é essa democracia que o pessoal fala, nossa, como eu amo a democracia. Porque a gente sabe que a democracia grega, né, ateniense, era a democracia dos homens e dos gregos. Ou seja, estrangeiros não estavam nesse arcabouço do que é a democracia. E a experiência da bancada é fazer, vamos nos unir? Todo mundo a partir da sua reivindicação de quem faz política na base, quem luta pela educação pública, quem luta pela saúde pública, quem luta pelos direitos básicos de sobrevivência da população LGBT. Vamos juntar? Vamos entender por que esse sistema não está funcionando? E é essa a proposta, assim, não tem uma pauta que ganha mais terreno do que a outra. Tem uma convergência de pautas e de ideias e é um aprendizado. Eu digo que é uma faculdade eu estar na bancada, porque eu estou aprendendo muito sobre várias coisas que eu não conhecia. Só para eu encerrar contigo, Paula, está muito bacana a nossa conversa. Por que uma professora da rede pública ela vai se querer candidatar a deputada estadual? Porque a gente tem 70 mil candidatos se elegendo a deputada estadual. Como é que vai ser esse meandro aí dentro desse âmbito político? A gente tem que colocar todo mundo que está fazendo política no cotidiano para ocupar e tomar as decisões. O que é mais político do que educação? O que é mais político do que ajudar um outro ser humano em fase de crescimento a entender a realidade, como ela funciona, se posicionar e poder transformar essa realidade? A gente não é operário da educação.
a gente não gira a porquinha e eles dão as apostilas, a gente segue o manual. Essa educação é a educação que não vai mudar o mundo, não vai transformar a realidade, não vai fazer as pessoas serem felizes. Então, uma professora tem que estar na política, porque a gente tem que transformar a sala de aula, porque a sala de aula também é política. Paula, muito obrigado pela sua entrevista hoje. Agradeço, linda. Esse foi mais entrevista FIAM em Foco. Aqui, Antônio Febraio, para vocês, telespectadores.